Pronto. Então, boa noite, gente. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Evangelho, que a gente está fazendo aqui toda terça-feira. O capítulo que está na sequência agora é o capítulo 24, que ele se chama Não Pôr a Candeia Debaixo do Alqueire. Eu confesso que quando eu abri esse capítulo para ler, eu não fazia ideia, me julguem, mas eu não sabia, não fazia ideia do que era uma candeia, muito menos um alqueire. A Helena ela já deve estar cansada de saber, né, Helena? Das parábolas, enfim, do simbolismo e de tudo mais, mas eu realmente não fazia ideia do que era um alqueire e uma candeia também. Então eu trouxe aqui, porque vai que tem mais alguém. Ah, a Helena caiu. Vai que tem mais alguém que não sabe, né, o que é a candeia e o alqueire. Então, a candeia é como se fosse uma espécie de lâmpada, né, que era utilizada naquela época. Naquela época, a gente não tinha luz elétrica, claro, né, na época de Jesus. Então, era utilizada essa espécie de lâmpada. É bem parecida com a lâmpada do Aladim, sabe? Que ela mantém ali aquela chama acesa e ela é alimentada por azeite aqui dentro, né? E o alqueire é essa espécie de cesta aqui em volta, que era na época era utilizada para carregar grãos, né? Então, na verdade, como toda parábola de Jesus traz bastante o simbolismo, para essa não seria diferente, né? Então, a gente vai entender um pouquinho o que Jesus quis dizer com isso. Eu não encontrei nenhuma literatura, assim, nenhuma palestra, porque a gente sempre busca outras fontes, né, para a gente estudar, para a gente trazer de referência, para enriquecer o estudo, seja como exemplos, enfim, ou como teoria mesmo, e tudo mais, para que a gente possa entender melhor. Mas dessa vez eu não encontrei algo que eu quisesse, que eu achasse que fizesse sentido, assim. Basicamente, todas as literaturas que eu encontrei, elas eram o que o Evangelho já falava. Então, não... Eu resolvi trazer só o Evangelho, e aí, dessa vez, a gente pode fazer de forma diferente. Ai, gente, só um instantinho, peraí. Só um instante, peraí. Gente, desculpa, minha cachorrinha tá passando mal aqui, do nada. Ela acabou de vomitar. Queres dar alguma atenção para ela? Não, é que eu estava aqui dando aula e estava vendo que ela estava se tremendo toda. E aí Às agora vezes é ela. uma coisinha que ela comeu, né? Então, hoje de manhã, como a cachorra da minha irmã está aqui em casa também, ela come mamão de manhã, eu dei mamão para a cachorra da minha irmã e acabei dando um pedaço para minha também. Eu acho que pode ser isso, sim. E aí agora ela. Acho que vomitou, já passou o enjoo. Eu acho, espero. Desculpa, gente. Qualquer coisa eu aviso aqui. Clô, bem-vinda. A tua aula já tinha terminado ou tinha mais algum slide para passar? Não, tinha terminado já. Não, tá certo. Gente, desculpa.
Então, voltando, Jesus sempre falava, utilizava muito a questão da simbologia e falava muito por parábolas. Todo esse estudo do Evangelho, a gente trouxe muitas parábolas de Jesus, explicamos o significado, né, de cada uma delas e entramos um pouquinho no porquê que Jesus falava por parábolas. Então, eu achei que esse capítulo foi um pouco redundante nesse sentido, assim, como a gente já conversou essa questão de Jesus falar por parábolas, que é o assunto desse capítulo, acabou ficando redundante, como eu estava falando. Eu queria buscar outras referências externas e tudo mais, mas tudo que eu encontrei foi basicamente o que diz o Evangelho. Então eu vou utilizar mesmo de tudo que a gente fala aqui na aula, vou utilizar o Evangelho como base. Todos os slides, a grande maioria são o texto mesmo do Evangelho, e aí a gente vai utilizando todo o conhecimento que a gente tem, que a gente adquiriu, na verdade, aqui nas aulas. O que é muito legal, porque adentrando no capítulo mesmo, que é a candeia debaixo do alqueire, que é o primeiro item, ele também é a candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas, a gente pode verificar que a questão de falar por parábolas, a questão da parábola, né, da simbologia, ela pode ser interpretada de diversas formas. Justamente para trazer a ideia de que a verdade, ela quando é verdade, né, a verdade ela é dita para todas as pessoas ouvirem, e ela tem a capacidade de tocar o coração de todas as pessoas, independente do nível de evolução e entendimento e tudo mais, né? Claro que aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações que a gente está, é muito próximo o nível evolutivo dos que aqui habitam, né? No sentido de que a nossa diferença, talvez, para algumas pessoas é que a gente não comete mais crimes, por exemplo. Mas o que move ainda as nossas atitudes são o orgulho e a arrogância, né? Independente se eu venha praticar um crime, independente se eu venha contar uma mentira, independente se eu venha a ter um atrito qualquer que seja com uma pessoa, ou, melhor falando, a causa dos meus problemas ainda é o meu orgulho e a minha arrogância, que é a causa dos problemas de todo mundo que aqui habita. Então, o nosso nível evolutivo talvez seja, de todos que aqui moram, seja muito parecidos, né? E aí, entrando, então, no capítulo e na parábola, né? Por melhor dizer, é um capítulo bem pequeno, tem, acho que são só 5 itens, e aí o primeiro item é o mesmo que o nome que dá o capítulo, né? Que é Candeia embaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. E o capítulo começa assim, com uma passagem do Evangelho de Mateus. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Então, a candeia, aquela lâmpada, né? Ninguém acende a lâmpada para pôr debaixo daquela cesta. Põe, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão na casa. Isso no capítulo 5. Lá no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, também tem a passagem. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública, né? A gente vai voltar no contexto desse slide depois, porque eu acredito que não só para mim, mas para todo mundo que entra em contato com essa parábola,
exista uma série de interpretações, né? Dá para a gente pensar em várias coisas assim. Então, primeiramente, eu vou iniciar falando sobre a interpretação do Evangelho, e aí depois a gente entra na parte das demais interpretações, tá? Então, o que que o Evangelho ele quis dizer com isso? Na verdade, essas duas passagens que a gente viu agora são uma resposta de Jesus para os apóstolos, né? Para os seus discípulos. E aí, o terceiro item que vem depois dessas duas falas de Jesus causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo em que esconde a toda hora o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? E respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. Isso lá também no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Então a gente viu aí Jesus falando através de uma parábola, para a gente não esconder a nossa luz, né? Esconder a luz, na verdade, como uma simbologia na sombra, e isso a gente viu na aula que o Jorge deu, o Jorge fala muito disso, né? Que é a questão que Jesus falou, né? Que ele era a luz do mundo. Isso porque ele sabia, ele já era, né, verdade por completo. E se ele é a luz do mundo, o que resta para a gente é sermos sombras, né? Ele escolheu, ele fez uma escolha e ele é uno com esse Deus Pai. E a gente ainda não, devido à nossa cegueira e à nossa ignorância, a gente não consegue ainda ser a luz do mundo, né? A gente tem essa chama aqui dentro da gente, mas a gente ainda não consegue ser a luz do mundo, né? E, porém, o que significa? Né? Jesus dizia que ele era a luz do mundo e pedia e falava para não colocar a luz debaixo do alqueire, né? Então, o que significa a gente dizer, colocar a luz debaixo do alqueire em relação ao Evangelho, né? E o Kardec traz ali, nesse capítulo, ele não pede instruções de espíritos, não tem nenhuma. Então, ele traz mesmo em relação a estudos que ele fez, né? E o que o Evangelho traz de explicação é que essa parábola é uma simbologia da transmissão do conhecimento, ou seja, quando a gente vai passar o conhecimento para alguém, né, a gente precisa se certificar que ele está sendo de uma forma clara. E lá, na época de Jesus, ele sabia que ao falar, talvez ele pudesse não ser compreendido, e ele também gostaria que suas palavras, né, elas ressoassem pela eternidade. Então é por isso que ele falava por parábolas, né, para que em qualquer época e qualquer pessoa que leia retire uma mensagem daquelas palavras que seja compatível ao seu nível de entendimento da época, né? Então, o Jesus, na verdade, era um grande pedagogo, o maior que a gente teve, né? Além do maior psicólogo, o maior tudo, mas Jesus era um grande pedagogo porque ele falava por parábolas e a pessoa retirava daquilo ali
o fruto do que ela entendia, né? Do que ressoava ali de conhecimento, de entendimento dentro dela. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele está muito voltado para essa questão da simbologia na transmissão do conhecimento, né? Uma vez que é atemporal e pode ser dito para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. E naquela época podia ser dito aos pagãos e a quem seguia Jesus, né? Que é o que o capítulo ele vai falar ali. E aí ele diz: não se pode revelar tudo de uma vez. Isso aqui daí já estou falando a explicação do Evangelho, né? Já estou falando a explicação de Kardec, tá? Não se pode revelar tudo de uma vez, pois o ensinamento deve ser proporcional à capacidade de compreensão de quem o recebe. E aí eu vou falar a segunda frase também, que aí a gente já tira duas coisinhas desses dois trechos. Há pessoas às quais uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Jesus falava também que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? E então, trazendo essa parábola e esse sentido da simbologia da transmissão do conhecimento para a nossa vida, a gente vê a importância que a gente estudar, adquirir conhecimento, que esse conhecimento entre em cada um de nós, toque o nosso coração e que a gente possa compartilhar, que a gente sabe que a gente tem esse ego desvairado que ele domina a nossa vida e guia a nossa vida, onde a gente acha que a gente precisa receber, mas que, na verdade, o real sentido é doar, né? Doar para que cada vez mais a gente possa receber. Então, existe esse primeiro sentido, né? De que a gente está aqui reunido já faz um certo tempo, tem gente que chegou agora, tem gente que não, tem gente que chegou, tem gente que já está aqui há mais tempo, 3, 5 anos, as meninas, Clô, Cris, já estão há mais tempo ainda que eu. Então, na verdade, é um dever que a gente tem, já deixa eu falar, Helena. É um dever que a gente tem, né? E de pegar esse conhecimento que é dado, independente da maneira que a gente assimila, porque a nossa mente ela ainda trabalha muito por comparação, então a gente assimila aquele conhecimento. O ideal é a gente praticar na nossa vida o conhecimento que a gente recebe e passar para frente, né? Para que a gente possa ajudar quem está vindo também, quem ainda não teve contato, enfim, e tudo mais. Por isso que é muito importante a presença em todas as aulas, a participação em todas as aulas. É muito importante que todo mundo se coloque à disposição também para que a gente possa levar o verdadeiro conhecimento à frente. E a segunda questão, ali, a segunda frase, que diz que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. E hoje, eu, coincidentemente, né? Estava olhando as redes sociais e vi uma publicação de uma menina dessas assim que falam sobre espiritualidade e tal, Tainá, o nome da menina. E ela estava falando assim do problema da arrogância e do orgulho na transmissão desse conhecimento, né? Porque no sentido de que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer, ou até mesmo ser confundida quando a gente se coloca numa posição de achar que agora que a gente entrou em contato com uma informação, a gente sabe tudo, e agora a gente querer resolver os problemas das pessoas, né? Se intrometer nos problemas das pessoas, sem aplicar aquilo na nossa vida, sem fundamento e sem base.
E para aplicar um conhecimento, né, para a gente falar, para a gente poder falar, e é por isso que as aulas servem, para que a gente possa aplicar na nossa vida e falar com propriedade aquilo que a gente vivenciou, ao invés disso, a gente quer se colocar diante dos nossos ciclos e achar que a gente sabe mais. E, no fundo, a gente não entendeu nada do conhecimento. Pode falar, Helena, por favorzinho. Então, basicamente, só reforçar o que tu falou, porque eu acho que o mais importante de tudo, assim, que aí ele está falando que não adianta, então, ninguém acende uma luz para escondê-la, né? Na verdade, é basicamente isso. Então, o que é acender essa luz? Assim, vou te falar na questão da forma como eu entendi, né? Na medida que eu vou recebendo conhecimento, que eu vou estudando, eu estou acendendo uma luz. E o que eu faço com essa luz? Ah, vou esconder? Não. Mas eu acho que a parte mais, do meu ponto de vista, é a questão do exemplo. Muito mais do que falar, ficar se pronunciando, como tu falou, ficar se metendo na vida dos outros, é ser um exemplo, sabe? Tem uma parte, eu não sei dizer em qual o evangelho, né, mas tem uma parte na Bíblia que dizia que na época lá de Jesus, assim, depois da morte de Jesus, os cristãos eram conhecidos pelo amor que tinham uns pelos outros, pelo amor que tinham pelas pessoas. Quer dizer, era uma luz, eles não precisavam falar nada, eles não precisavam falar. Eles agiam com tanto amor entre eles, se ajudavam tanto, eles criaram uma comunidade onde ninguém, sabe? Foi uma história muito bonita que, infelizmente, depois foi deturpada, né, por conta das religiões. Então, assim, ó, é essa questão, sabe? A gente precisa ser exemplo. E ser exemplo onde? Ser exemplo principalmente na nossa casa, na nossa família, na nossa... A gente não precisa pegar microfone e sair pelas praças berrando. Não, não é isso, sabe? A gente precisa, né, quem dera que a gente possa chegar um dia a ser como esses cristãos, que as pessoas nos olhassem assim, nossa, olha só, são cristãos ou são espíritas, né? Olha que bonito, sabe? Eu quero ser igual. Então, acho que isso aí é a questão, assim, sabe? Se a gente puder ser exemplo, né? E eu estava ouvindo uma palestra ontem que me chamou muito a atenção, eu vou até compartilhar com vocês, que ele dizia, é o Simão Pedro de Lima. Para quem não acompanha, gente, super indico, assim, ele faz palestra 2 vezes por semana, assim, sabe? De tudo, ele fala de tudo um pouco, é um cara muito simples no falar, muito, para mim, assim, foi um grande achado, né? E ele dizia que as pessoas são 2 pessoas, uma fora de casa e uma dentro de casa, né? Que fora de casa a gente é cordial, a gente dá bom dia, a gente dá boa tarde, pede licença, e dentro de casa é cala a boca, sai, não sei o quê, sabe? Então, assim, ó, a gente precisa ser uma pessoa só, ser uma pessoa íntegra, né? Quer dizer, original, em todos os lugares onde a gente passa. E se a gente quiser se dizer cristão, a gente, né, tem que ser exemplo. Exemplo de quê? Exemplo de paciência, exemplo de tolerância, exemplo de caridade, exemplo de amor, né? É isso que a gente precisa ser. Eu acho que é isso que o Evangelho sempre diz, né? Que é a justiça, o amor e a caridade, sabe? São as linhas que a gente deve seguir. Então era isso, gente. Vamos ser luz pelo exemplo. Era esse o recado que eu queria dar. Obrigada, Tati. Obrigada, Helena. Pode falar, Cris, por favor. Vou até abrir o vídeo para vocês verem o meu mato. Adorei o seu mato. A minha irmã vai tocar o interfone aqui daqui a pouco, tá? Então pode falar. Tá. Então, eu ainda vou chamar a gente para ir um pouquinho mais para dentro, mais fundo do que o que a Helena falou, né? A questão da gente acender a luz para nós mesmos e tapar com o nosso próprio quê, vamos dizer assim. E eu vou explicar melhor isso. Porque quando a gente tem o conhecimento, que a gente vem estudando e conhecendo novas maneiras de pensar e se conhecendo um pouco melhor, essa mudança ela está sendo ativa ou não? Então, aí fica uma pergunta para todos nós. Se essa mudança é ativa ou se simplesmente eu conheço, né? E fico ali na inércia. Ô, Tati, estás compartilhando teu WhatsApp, tá? Só para te saber. Estou esperando a minha irmã subir aqui, ó, e ela não sobe. Tá. Então, por exemplo, eu descobri que eu sou insegura.
E o que que eu faço com isso? O que que eu faço com esse conhecimento? Então, se eu não tenho um conhecimento ativo, ou seja, transformador, eu também estou colocando essa luz embaixo do alqueire, entende? Então, tudo começa dentro de mim. E aí, sim, depois eu vou dar o meu exemplo, como a Helena falou. Mas é muito importante, porque normalmente a gente vê, né, começa a ver o que se passa, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, quais são as nossas prisões mentais, e nós não tomamos uma atitude, vamos dizer assim, né? Essa transformação, ela realmente só fica ali, fica uma vontade, e uma vontade pequena que não consegue com que esse movimento com que esse movimento aconteça, né? É isso. Obrigada, Tati. Imagina, ó, meu interfone está tocando, eu vou ali atender, tá? Só um pouquinho. Tá, nós vamos falando. Alguém mais? Já vou ficar aqui de fazer de conta que a aula também é minha. É bem interessante esse assunto. E quando ele fala ali, né, da capacidade de compreensão de quem recebe, quando eu li essa frase, eu logo me lembrei do Pietro Baldi, né? Quando ele dá o exemplo que nós somos, que como se nós estivéssemos numa grande corrida. E um mais para frente, um mais para trás, e isso que eu digo que é o momento evolutivo de cada um. Então, cada um tem uma capacidade de compreensão de acordo com o seu momento evolutivo, né? E a gente compreender isso, compreender que o outro, ele tem os desejos, ele tem os sentimentos, de acordo com a necessidade evolutiva e com o momento dele, é também conhecimento, né? É também luz. E porque normalmente a gente trata tudo com tanta arrogância, enquanto o evangelho só pede humildade, né? Porque esse reconhecimento, ele precisa passar pela humildade, de que eu não sou melhor que ninguém, né? Mesmo que eu saiba um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas nós não somos melhores que ninguém, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade de compreensão também. E aí, gente, mais alguém? Não, então, Cris, é mais assim, eu te ouvindo falar, é bem isso mesmo, né? Primeiro a gente tem que se iluminar, né? Que eu acho também, olhando para o outro lado, essa luz está dentro de nós, né? A gente já nasceu com ela lá dentro, escondidinha. A gente que foi enterrando, né? Foi colocando. Eu comparo assim como se fosse um aterro, sabe? Que a gente Sim. botou lá e cada pouco, a cada existência, foi jogando uma pá de barro em cima, sabe? E essa luz está lá, ela está tão escondida, mas tão escondida, que a gente esquece até que ela está lá, que ela existe. Então, a nossa busca primeiro é isso, né? Tens toda a razão. É buscar essa luz dentro da gente, né? É resgatar, é ir lá e desenterrar cada dia, tocar a enxada lá um pouquinho, né? Através do autoconhecimento, como tu falou, né? Não adianta eu identificar as minhas falhas morais e não tomar providência nenhuma, né? Sim. Ah, mas eu não sei como faz. Nossa, tem infinitas formas de saber como faz, né? Inclusive no Evangelho, lá o Santo Agostinho ensina exatamente como ele fez para se santificar, né? Fazendo aquela reflexão diária. A gente já conversou sobre isso também. Então, é bem isso, assim, essa luz somos nós, né? Está dentro de nós, o que nós precisamos fazer é desenterrar e botar para brilhar no mundo, né? Vamos brilhar, vamos mostrar sem, claro, sem arrogância, sem pretensão nenhuma, né? Mas que as pessoas, né, como eu falei, né, pudessem olhar só, olha, aquela lá é uma discípula de Cristo. Olha, já pensou que maravilha? Esse é meu sonho. Talvez umas existências a mais, mas eu ainda pretendo chegar lá, assim, sabe? Que as pessoas me olhem e só vejam coisas boas, né? Que eu possa abaixar um pouquinho esse meu nariz, essa minha crista, né? Pelo menos estou a caminho. Todos nós, né? Mas, Tati, agora deixasse com a gente um pouquinho, agora vamos... a vai Helena, demais. É isso aí. a Tá Helena vindo muita coisa boa, tô adorando. usou um exemplo ali que é como se fosse um aterro, né? Que a gente tem em cima dessa luz, e na verdade porque a gente pode usar essa comparação como a densidade, né? Porque esses últimos textos que a gente recebeu, ele deixa muito claro isso, porque se o pensamento atrai tudo
o nosso pensamento, ele densifica cada vez mais o nosso mundo, né? O nosso espírito é incrustado na matéria e tudo isso é densidade. Então, como a gente se alimenta do que é negativo o tempo inteiro, a gente vai densificando cada vez mais. Então, é como se a gente estivesse aterrando, né? Aterrando essa luz. E a gente, como tem poucos momentos de realmente que tu consegue dar uma olhada diferente, dar uma respirada diferente, isso não se mantém, né? Porque a densidade é muito grande. Então, é como se tu fosse lá em cima, desse uma espiadinha e essa força te puxasse para baixo novamente, né? Essa gravidade te empurra, essa densidade. Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade de sair desses movimentos repetitivos, né? Esses movimentos mentais, esse tipo de pensamento, porque é tudo muito denso. É uma força de atração muito grande que puxa a gente para baixo. Mas a gente consegue, né? Tem muita força de vontade, persistência, objetivo bem traçado. E com certeza a gente vai ter sucesso em um determinado momento. Valeu. Obrigada, Tati. Tati Obrigada, Cris gente. hoje. Roubei teu login. E a gente tem conversado tanto sobre isso nas aulas de quinta-feira, né? Em relação na verdade, a pôr em prática isso que a gente sempre fala de ter objetivos bem traçados, né? Porque essas aulas de quinta-feira têm trazido muito a gente para olhar para as situações, como elas se apresentam e como a gente reage, mas não algo passivo, né? De a gente verificar, tá, então, fulana falou tal coisa para mim e eu fiquei irritada. E aí eu noto aquela irritação, enfim, e deixo ela né, seguir o seu fluxo e daí depois eu continuo, né? No sentido de que a sombra ela veio e a gente foi lá e na maioria das vezes utiliza uma máscara, né? Para que essa sombra ela não venha à tona, né? Essa sombra a gente já falou bastante em relação a ela, já falamos, a Joana também trouxe como sendo essa criança interior ali que mora dentro da gente, né? Esse conteúdo que a gente tem. E aí a gente vai lá e coloca uma máscara, né? Representando ali, simbolizando o adulto ou, enfim, o ser que nós somos hoje. E aí essa luz ela fica lá dentro, né, soterrada. Então essas aulas de quinta-feira elas estão muito batendo nessa tecla, né, de a gente ver que a gente não utiliza a luz que está ali dentro da gente, o porquê que a gente não utiliza, né, e escolher utilizá-la. Tudo ao mesmo tempo, com um pensamento silencioso, sem ruídos e tudo mais. Então, se a gente não colocar, que é algo que só de explicar, para a gente ver como as palavras elas não dizem tudo, né? Por mais que nosso vocabulário ele seja muito rico, mas na verdade, a gente não consegue falar com palavras, né? Porque tudo isso que eu estou falando é algo de milésimos de segundos, na velocidade da luz e silencioso. Né? A gente está só tentando explicar o que é, mas o saber o que é, cada um vai ter que fazer. E são tantas coisas para prestar atenção, exige um esforço, na verdade, esforço quando eu digo de atenção, né? Colocar isso como atenção e fazer isso sempre, que quando a gente fala que o objetivo tem que ser o nosso objetivo e bem traçado, não é a gente fazer uma vez por dia e, pronto, agora eu estou naquele problema X que eu tenho ali, que é a minha pedra no sapato, eu estou resolvendo de uma maneira diferente agora. Agora eu estou prestando atenção e, enfim, estou fazendo de forma diferente, sendo que a gente precisa olhar para um problema e entender o que tem dentro da gente que causou aquele problema. Porque, basicamente, o que causou aquele problema é
a chave e é o tipo de energia que está em todas as outras situações da minha vida, né? Então, essa está muito escancarada e foi fácil de eu resolver. Mas aí como é que eu faço o restante do meu dia, né? Quando a gente fala de objetivo bem traçado, a gente precisa lembrar que isso precisa ser todos os dias, o dia inteiro. Para quem sabe a gente seja lembrado, né, Helena? Como um seguidor de Jesus, enfim, um discípulo de Jesus e tudo mais. E como a Cris falou muito bem, a gente faz o contrário. A gente coloca o alqueire em cima da nossa luz, né? Da nossa candeia, e digo mais, a gente utiliza o óleo, esse combustível, para a gente, na verdade, para afogar, para apagar essa nossa luz, né? A gente utiliza o nosso combustível para fazer sombra, para dar vida para a sombra, né? Então, toda a verdade está dentro da gente, mas a gente só escolhe não utilizar. É como se esse fosse o nosso objetivo principal. Arrisco até dizer que esse é o nosso objetivo principal nessa cegueira que a gente vive, né? É dar vida para tudo isso, e a luz e o que e o que realmente importa, né? Fica lá escondido, soterrado diante de toda essa densidade que a Cris falou, de coisas que a gente traz dentro da gente, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tá muito legal, gente. Eu vejo que vocês estão participando um monte. A Chloe, eu acho que tá doida para falar, né, Chloe? Não tô, não. Tô só ouvindo hoje. Já Sim. passei 2 semanas falando na terça e na quinta. Né? Tô Daqui a pouco precisando vai receber descansar. receber o conhecimento. Então, tá. O legal é que realmente a gente pode comprovar que essa questão das parábolas, né, e falar por parábolas é algo muito incrível, e eu sempre... E agora é um parênteses meu, assim, do nível de inteligência e de bondade de Jesus mesmo, né? Para, nos exemplos que ele utiliza, ter a humildade de tocar o coração das pessoas de uma maneira tão sutil, tão gentil, né? E falar de igual para igual para todo mundo, porque a gente não... A gente, quando eu falo a gente, eu estou falando de mim, né? A gente não tem essa humildade, né? A gente... a primeira oportunidade que a gente tem para achar que sabe mais em relação ao meu pai, à minha mãe, ao meu marido, ao meu namorado, ao meu filho, ao colega que trabalha comigo que não tem contato com informação nesse mergulho para dentro de si, enfim, quem quer que seja, a primeira oportunidade que a gente tem é de achar que a gente sabe mais, né? Se colocar diante dessas pessoas com esse ar de superioridade, sendo que Jesus, com todo o conhecimento que ele tinha, ele conseguia ser ainda mais humilde do que todo mundo, assim. Então, é bom que a gente tenha Jesus como modelo e como espelho para a gente, e se a gente for comparar mesmo, e no final do dia, quando a gente colocar a cabeça no travesseiro, a gente for fazer aquela análise, a gente vai achar diversas, ou todas, enfim, situações onde a gente escolheu não utilizar de humildade e escolheu, na verdade, pensou e achou que todas as coisas elas tinham que se resolver à nossa maneira, né? E não a maneira que a vida quer. Pode falar, Cris. Então, quando estava falando de Jesus, né? Porque não é só uma fala, não é só uma frase, né? Não é só um jeito de ser, é um conjunto. Então, imagina
nós temos tantos corpos, né? Imagina o que é Jesus. Porque se ele trouxe multidões, se a mensagem dele passa por milênios, né? Fazem 2.000 anos, e ela não foi esquecida e não vai ser esquecida jamais, mas é pelo conjunto, o que era Jesus, esse espírito de uma magnitude incomparável. Então, além do que ele dizia, é a vibração que ele emanava. E por isso que nós não conseguimos nem uma unha ainda, né? Porque a nossa fala, o nosso agir, o nosso pensar é muito superficial. Então, nós não temos esse conjunto, né? Esse conjunto forte, vamos dizer assim, uno com Deus. Então, aí é a grande diferença. Porque falar é muito fácil, né? Repetir as palavras e tal. Mas isso ressoa dentro de mim, de que maneira, né? Qual é a profundidade, qual é a intensidade do amor para que isso realmente faça diferença na vida de alguém. É isso. Obrigada, Cris. Já deixa tu falar, Chloe, isso que tu falou é muito legal, Cris, porque no sentido de falar com o coração, né, enfim, e agora tu falou ali no finalzinho do teu comentário que tu disse, né, que será que isso realmente, será que o que eu estou falando é o que eu estou sentindo? E tanto para o lado bom, a gente não faz isso, então, inevitavelmente, para o lado ruim, a gente também não faz, né? A gente tem vergonha de se mostrar como a gente é. Então, por vezes eu posso estar sentindo uma coisa, mas eu falo outra, porque a minha necessidade de agradar é tão grande, né? Para que eu possa manter essa imagem de perfeita e tão grande que eu acabo falando outra. Sendo que se eu paro, se eu boto nesse crivo, né? Eu verifico que nem quando eu sinto algo de muito puro eu consigo falar, e nem quando eu estou ali em volta com as minhas maiores sombras eu consigo ser sincera também. Em momento algum a gente está sendo sincero. Então, a todos os momentos a gente está negando quem a gente é e quem a gente e o que a gente tem dentro da gente, né? Pode falar, Clô, por favor. Só porque eu falei que eu não ia falar. Eu estava ouvindo a Cris falar, né, dessa questão da vibração, e a gente não se dá conta, assim, disso, assim, né, de quanto isso é fundamental nesse processo todo, né, porque a gente ainda está muito nesse começo de acesso às informações, então começar a se observar e tal, mas a gente ainda não percebe o que a gente emana nesse campo vibracional, claro, porque como a Tati estava falando, a Tati Tessarolo na quinta-feira, a gente tem dificuldade de lidar com o sutil, né? E a vibração é algo sutil, a gente não adentrou ainda nessa camada, né? Que é o que a gente está emanando, independente de ser bom ou ruim, e o quanto isso alimenta os nossos conflitos, né? Porque a gente pode achar que não está participando daquele campo, né? Estou passando por uma situação e não estou alimentando o campo, né? Não estou querendo fazer parte dessa disputa ou desse conflito, enfim, né? A gente acha que não, mas tá, porque a nossa vibração tá ainda correspondente. Tu pode ter conseguido observar, pode não estar colocando para fora os teus instintos, os teus, né? As tuas questões, a tua forma de agir passada, mas a tua vibração ainda é a mesma, ela não foi alterada em profundidade. Então, tu tá alimentando aquele campo e ele continua existindo. Por isso que muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eu já vi isso, eu já mudei, né? Entre aspas, e isso continua acontecendo. Sim, mas eu não mudei a raiz do o que causa, né? Eu tô começando, tô nas camadas até chegar a essa transformação completa, assim. Então, é um lembrete, assim, para mim, aqui, anotar na minha mão para eu ler todo dia, que isso é muito importante, assim, não adianta só se observar, só compreender, se a gente não
prestar atenção nisso, assim, no que a gente está emanando, o que a gente está colocando nesses campos que a gente convive, né, no nosso campo, e que, por conseguinte, vai ser aquele que a gente compartilha com as outras pessoas. Mas acho engraçado que eu estava outro dia parando para pensar nisso, assim, tipo, aquela, né, querendo se colocar superior, tipo, ai, nossa, mas eu não faço mais isso, ai, nossa, mas eu, né, como que isso está acontecendo comigo? Sim, mas eu tô agindo igual, porque a minha vibração tá tão quanto como eu agi antes. Só não tô agindo dessa forma, mas a minha vibração não tá igual. Eu tô agindo, né, nesse campo da ameaça, do medo, me sentindo ameaçada, né? Então, eu tô vibrando dessa forma, mesmo que meu comportamento não reflita mais isso, mas a minha vibração ainda reflete, né? Era isso, porque ele não queria perder esse gancho. Perfeito, né, gente? Muito perfeito. Pode falar, Cris. Não, só para não perder essa fala da Clô, estava assistindo uma aula do mentalismo, do Ibis, e eles falam do campo, né? Muito interessante, porque ele diz assim, um pai e uma mãe discutem, vão para o quarto. Então nós vamos discutir no quarto para a criança não ouvir. Mas é engraçado, porque a gente tem uma percepção tão pequena de tudo, né? Como se a gente só tivesse ouvido, né? Ou só olho, sei lá, ou só cheirasse. Não. Então, existe uma sutilidade muito grande que envolve tudo isso e a gente não percebe. Então, o campo, como a Claudine fala, ele se forma, né? Então, dentro de uma casa, a egrégora que a gente fala tanto, né, que é tão importante, então não adianta discutir no quarto. Tem que não se, né? O ideal é que isso não aconteça. Por isso que a gente fala tanto de amor, e amor não é beijos e abraços, né? Mas é essa compreensão maior, essa compaixão, esse entender que o outro é diferente, porque isso tudo traz essa vibração para dentro da casa e todo mundo compartilha. E nós estamos vivendo isso hoje, né? Nacionalmente, dependente né? Não estou aqui falando de lados, mas assim, a vibração que se instalou, ela é muito ruim, né? Então, isso acontece na família, na sociedade como um todo e dentro de nós, né? Como individualidade, comunidade. Porque quando a gente também está em conflito, porque nós também ficamos em conflito íntimo, né? Com pensamentos de sim ou não, de quero ou não quero, em todo esse movimento que a mente da gente faz, a gente também se desestabiliza e cria uma vibração muito negativa, muito densa, né? Obrigada, Negra. Eu que agradeço, Cris. Você até falou dessa questão política que a gente está vivendo, né? Aqui no Brasil, eu ia falar aqui na Terra, aqui no Brasil, e esses dias eu estava pensando justamente nisso, né? Como a gente está inserido exatamente no país que a gente deveria estar, passando pelas questões que a gente deveria passar, e o quanto a gente não utiliza, e eu, no caso, né, também estava pensando, no quanto a gente não utiliza disso para trazer para a nossa vida, né? Para pensar que aquilo ali que está acontecendo fora está acontecendo aqui dentro de mim. E eu sou responsável por isso que está acontecendo fora e vice-versa, né? Um vai alimentando o outro. E se a gente trouxer para essa questão de superfície mesmo, né? Essa polaridade que existe hoje no Brasil, aqui, né? Essa polaridade, ela existe dentro de mim. Essa dualidade, ela existe dentro de mim. Só que essa dualidade, no caso que a gente está vivendo externamente, é completamente no negativo, né? Porque são dois polos completamente idênticos, cada um olhando para a informação que quer e negando a informação que não quer e tal, e é isso que a gente faz na nossa vida. É isso que a gente faz com o nosso mundo interior, né? Ele fica ali em luta, ele fica em conflito, e a gente escolhe dar voz para o que a gente tem afinidade. Então, aí a gente acaba, como disse a Clô perfeitamente bem, a gente acaba atraindo esse tipo de situação
para a nossa vida. E algo que eu ia trazer, daí vindo para a aula, que eu ia trazer em relação a essa questão de transmissão do conhecimento, enfim, de tudo mais, a gente mal se conhece, né? A gente mal sabe o que acontece, o que se passa no nosso mundo interior. Como é que a gente pode ter a pretensão de achar que a gente está certo, que a gente detém a verdade, que a gente detém o poder, que a gente detém a razão, se eu nem sei o que acontece aqui dentro de mim? Eu não sei o que está acontecendo, eu atraio cada vez mais problemas, e aí a gente, uma vez que tem contato com a informação, aí a gente, bom, agora vou parar de frequentar tais lugares, aí a gente começa, ao invés do conhecimento ele nos unir, a gente utiliza o conhecimento para o contrário, para segregar, né? Então, agora eu não frequento mais tipos de lugares, eu não quero mais lidar com certas pessoas, né, com tipos de pessoas, enfim, não vou para tais ambientes e tal, porque a gente se acha muito melhor, né? A gente acha que a gente não tem que estar no meio do ambiente, né? Olha, a gente não externaliza isso, mas no fundo é o que passa dentro da gente, assim, tipo, e justamente porque internamente a gente acha que a gente se acha muito melhor do que aquilo ali. E aí a gente acha que a gente não vai ter mais conflito, né? Porque eu vou frequentar lugares onde eu estou na minha zona de conforto, eu vou lidar com pessoas onde eu possa ficar na minha zona de conforto, e a gente quer ficar nessa zona de conforto porque a gente não quer ter trabalho, né? E como a Clô falou muito bem, a nossa energia, a nossa vibração, ela nos acompanha. Então, não tem como. Não tem como a gente achar que é melhor do que as outras pessoas e segregar, porque o problema, a gente pode ir para qualquer lugar do mundo. O problema, ele vai acompanhar a gente. A gente está com um problema na família, eu quero... Meu Deus, agora eu não vou mais lá na minha família, vou ficar 20 dias sem ir agora. Estou com um problema no meu trabalho, eu vou pedir demissão. Estou com um problema com uma amiga, não vou mais falar com a amiga. Problema com meu filho, sabe? A gente sempre acha que o problema está fora. Aí a gente só vai fazendo aquela dança das cadeiras, trocando de ambiente, mas resolver mesmo o que está aqui dentro da gente, a gente não resolve. Porque a gente nem sabe o que está causando os nossos problemas, né? Ou até sabe, mas sabe muito sutilmente, superficialmente, como disse a Cole mais uma vez, né? Então, que a gente possa pensar nisso, assim, quando a gente quiser se colocar diante das pessoas, diante das situações, e não estou falando só em relação a conhecimento do que a gente estuda aqui, digo de teoria, né? Estou falando em relação a tudo, todos os lados da nossa vida, assim, em relação a tudo. A gente se colocar como um observador, né? Observar tudo que está acontecendo, procurar entender o que está acontecendo, se colocar diante das situações de coração aberto, sabe? E não com a nossa mente fechada de quem sabe tudo, porque uma mente que é fechada e que acha que sabe tudo não tem mais espaço para conhecimento, né? É basicamente isso que o Kardec fala nesse primeiro item aí do capítulo, né? Que para essa luz, para a gente deixar a nossa luz ali, ela sair, a gente precisa conhecer essas sombras que estão ofuscando. Tudo que é sombra que está ofuscando, a gente precisa conhecer. Porque senão a gente pode fazer confusão e achar que é luz e não é, mas só um poste, uma lanterninha. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Tá muito bom, tô amando que tá todo mundo participando. Helena? Não? Helena não quer falar? Oi, oi.
Eu tô aqui me pegando os botões. Eu imaginei, quando tu demora para responder, eu penso, ela não está conseguindo ligar. Não, aí tu quer abrir assim, tu clica e não aparece o microfone. Não, mas assim, a gente já falou bastante, eu acho que é bem isso, assim, todas, como tu diz, né, a gente não sabe de nada, né, gente, tem hora que assim, eu paro e digo, nossa, eu me acho tão evoluída, e ao mesmo tempo eu percebo que eu não sei nada, cara, gente, dá um... Mas depois eu me conformo e digo assim, não, mas pelo menos eu estou tentando, eu estou na jornada, né? Eu fico assim sempre, porque não tem um ponto de chegada, né? Tem uma caminhada. Então a gente tem que mudar, como tu falou bem no início, a gente tem que traçar metas, traçar objetivos e seguir, né? Errou, volta, refaz, errou, volta, refaz, aprende com o erro e assim a gente vai, porque... Mas o negócio é bem isso, assim, é caminhar, né? Caminhar. E a maior lição que a gente tira, que eu tiro pelo menos, é essa questão do me perceber, de prestar atenção do que está acontecendo, do que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, né? E quando a gente começa a exercitar, pôr isso em prática, né? E eu acredito que vocês também já tiveram essa experiência, quanto mais tu pratica, mais esperto tu fica, né? Não sei se é com vocês, mas assim, é aquela determinação, assim, sabe? Quando tu põe isso como meta e vai à luta, a gente vai conseguindo perceber várias coisas, assim, né? Cada dia melhor. Acho que é essa, né? É a nossa jornada, não tem outra, né? Não, tu tá na segunda existência só, né, Tati? Esqueci, eu já tô... Tô falando de você. Eu Já nascesse tô... santa, né? É o meu caso. Ai, você conta a minha vida, tu chora. Ai, credo, pecado. Mas é muito isso, assim, tem tanta coisa escondida embaixo do tapete, né, que a gente nem sonha, assim. Eu e a Clô, a gente tem falado sobre isso bastante, né, Clô, nas últimas vezes que a gente conversou, assim, enfim. Sim, nossa, eu tava falando pra Tati essa semana passada, que parece que agora que a gente tá começando a praticar. Eu tenho essa impressão, assim, praticar no sentido de enxergar as coisas, assim, mais... parece que agora que tá começando, assim, a gente foi tendo conhecimento, tá tendo ainda, né? Mas parece que agora que tá começando a, tipo, dar os cliques, assim, é, em mais... em perceber mesmo as coisas, assim, como a gente... Porque antes a gente tinha teoria, tipo, aquela coisa que a gente deve falar, arrogância, vaidade, as caixinhas ali, né? Mas aí tu conseguir ver ali você agindo, o que passa na tua cabeça, o que tu sente na situação, como que tu se coloca, essa identificação, essa criação dessa máscara, assim, tão nossa, assim, que não dá para descolar um minuto, se descola, já vem o sensor ali punindo. Então, ver tudo isso, assim, eu tenho, apesar de às vezes ser um pouco doloroso, assim, né? E mas eu acho muito interessante, assim, poder. E eu vejo, assim, que eu não sei nada sobre mim, assim, não sei nada. Realmente eu não sei nada, tô começando a ver algumas coisas aí, mas olha que bela imagem que eu criei da minha pessoa, né? Porque olha, tá difícil tirar para conseguir ver a verdade. Ai, é bem isso mesmo. Grudou a máscara, se tirar sai a pele junto, né? Pode falar, Cris. Depois eu deixo de falar também, Fabrício. Então, mas isso que a Claudine falou agora é interessante, porque eu estava conversando com o Jorge, parece não, né? Deve ser. E a gente vem num movimento de bastante tempo, e esses últimos 3 textos, que foram o que a Claudine fez a aula, né? Eu fiz um, a Claudine fez outro, e por último ali a Maria, na quinta-feira, e a Tati estão fazendo. A sensação que a gente tem, eu particularmente, né, é que nós estávamos sendo preparados para esse momento, de entender o como se vê, sabe? E agora vai chegar um outro momento, na verdade a informação já chegou, né? Que é isso, assim, o que acontece, né? Como é que funciona esse mecanismo? E ele fala uma frase
que me chamou a atenção é que ele diz assim, mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente, que existe agora eu não lembro a palavra, mas esse contato com o mal, ele tem muito mais, ele traz muito mais problema do que a gente imagina, sabe? Então, existe ainda um conhecimento não conhecido é meio complicado de dizer, né? Mas uma informação não conhecida do que é o relacionar-se com o mal. Então, relacionar-se com o mal é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Traz muito mais prejuízo, né? Mas isso não é para se apavorar, para se culpar, nem para nada assim, mas que com todo o conhecimento que a gente já começa a ter, não sei se conhecimento, mas informação, né? Porque é através disso que chega na compreensão. Talvez a gente não tenha chegado na compreensão ainda, mas com todo esse conhecimento que a gente começa a vislumbrar, esse novo momento ele é muito importante, que é o que a Claudine estava dizendo agora, né? Parece que agora que a gente está começando realmente a entender um pouco do que é, do que é esse ver-se, né? E eu acho fantástico, porque é uma oportunidade, eu acho que é uma oportunidade única nessa vida, né? Então, nós vamos levar isso para a eternidade, e não tem preço, eu acho que o que a gente está recebendo, né? Só tem que realmente agradecer muito a Deus. Já estamos falando demais, né, Tati? Nem vai conseguir dar tua aula toda. Nossa, tá ótimo. Não, é porque daí a gente vai conversando e a mente vai indo longe, assim, e vai lembrando de coisas e de situações, isso é muito bom. Uma aula, assim, com bastante troca é muito boa por conta disso, assim, e que o que uma fala, a outra complementa e acaba trazendo para a vida, isso é muito legal. Eu adoro quando a aula é. Obrigada. Fabrícia? Eu até baixei a mão porque Eu não vi. estava mais afim de falar. Não, mas eu ia trazer um relato, assim, só que eu acho que vai desconectar com a aula, então toca a ficha aí que é melhor. Fique à vontade, tá? Não tem. Não, pode seguir. A hora que eu achar que encaixa melhor eu falo. Obrigada. Então tá, gente. Vamos continuar ali para uma das explicações do Evangelho, então. Deve-se ter atenção para não guardar o conhecimento só para si, né? E aí, aqui a gente ainda está falando, como eu falei, o Evangelho ele estava muito voltado para essa questão de passar o conhecimento, né? A questão pedagógica mesmo, digamos assim, e falando de um bom espírita e tudo mais, né? E o microfone está aberto. E essa questão aí de não deve ter atenção para não guardar o conhecimento para si. Quem tem conhecimento, mas não divulga para poder beneficiar, foram duas com o texto que estava ali escrito no capítulo pelo Kardec, eu resolvi trazer porque por uma questão assim do apego, né? De a gente achar que a vida ela deve se resolver da maneira que a gente quer, né? Que a gente contesta Deus o tempo inteiro. Então, e a gente acha que quanto mais que tudo tem que ser meu, tem que ser eu, né? É uma característica muito marcante do ego, onde eu quero ter razão, as minhas coisas são as melhores, o meu pensamento é o correto, a minha verdade é a correta, eu detenho ou eu aprendi a fazer tal coisa, mas não vou passar o conhecimento porque eu me sinto ameaçada, eu tenho medo de perder o meu posto, a admiração que eu acho que eu tenho. A Clô falou muito disso essa semana, né? Eu preciso ser aceita, então tudo eu acho que é um ataque, uma ameaça, e eu acabo
deixando de fazer o bem, porque eu ainda estou muito presa a essa falta que eu tenho e essa carência que eu tenho dentro de mim, né? E essa questão da criança interior, ela está muito forte aqui nos estudos, né? Esteve muito forte, assim, a gente já conversou bastante sobre ela e é algo que a gente precisa dar uma atenção especial, assim, porque é uma simbologia muito incrível, né? A simbologia que eu digo de ter a criança interior aqui dentro da gente, essa criança ferida que vive aqui dentro da gente, que assimilou alguma experiência aí durante a infância de uma maneira não tão boa, ou umas experiências, né? E por algum motivo ela não se sentiu aceita. E é claro, quando eu digo que é uma simbologia, é porque nós somos seres milenares, né? Isso aconteceu com a gente quando a gente era criança lá perante Deus, perante a vida, né? E a gente vem trazendo isso há milênios. Então, essa parte de fazer as pazes e olhar para essa criança interior que tem muitas necessidades e conhecer essa criança interior que a gente tem, ou essas sombras que a gente tem, é muito importante, mas para que a gente possa conhecer, a gente precisa ouvir o que está clamando aqui dentro do nosso peito, sabe? Ouvir o medo, sabe? Ouvir tudo que tem aqui dentro para que a gente possa acolher e dar um novo rumo. Mas se a gente continuar fingindo que aquilo ali não existe, a gente vai continuar sendo emanando essa reatividade o tempo inteiro. Já deixo de falar, Fabrícia. Então, vai continuar num ciclo, atraindo sempre as mesmas situações. Só porque a gente não consegue perder o medo e não consegue ter a humildade de admitir que tudo isso existe dentro da gente. Porque uma vez que eu finjo que aquilo ali não existe, não vai deixar de existir. Vai continuar existindo. Vai ganhando velocidade, vai ganhando intensidade, e chega uma hora que acaba explodindo em forma de situações, de pessoas, e, enfim, que a gente atrai, né? Então, a gente precisa entender o porquê que a gente se sente ameaçado o tempo inteiro. Pode falar, Fabrícia, por favor. Então, falando sobre eu se sentir ameaçado o tempo inteiro, no final do ano passado, ocorreu uma situação lá no trabalho que me fez procurar uma ajuda mais técnica. E aí eu fui para as constelações novamente, voltei, fiz uma dentro da sistêmica, e realmente a reprogramação neurolinguística foi bem forte nesse momento para poder acessar alguns pontos lá atrás dessa criança machucada, porque ela expressava o quê? Os comportamentos na vida adulta que quem tem um ouvido mais técnico, quem tem uma leitura mais técnica da situação, acaba percebendo muito melhor do que nós, né? Do que eu, no caso. Então, eu queria, enfim, descobrir as causas e aí eu fui atrás, né? Fui nessa linha. Ok, com a ajuda das aulas do grupo, buscando mais material lá no IBS e coisa, eu consegui fazer aí uns 6 meses bem bacana de uma linha de autoconhecimento bem legal, bem positiva, assim. E o que eu tenho para contribuir com essa tua fala? Eu fui perceber por que eu tinha essas reações de raiva, por que eu falava, quando me via confrontada, por que eu tinha que falar mais alto, por que eu tinha que produzir um amedrontamento, para ter domínio das situações, tudo isso. Aí, por que eu tinha que ser assim? Porque isso me incomodava, porque depois ia lá e tinha que pedir desculpa. Desculpa, eu agi errado, eu te magoei, não sei o que, não sei o que. Só que na hora eu tinha que falar mais alto e deu, sabe? E aí, essa criança machucada, esse comportamento machucado que vem lá de trás, traz para a vida adulta isso, não sei onde aconteceu, não sei como, mas eu sei que isso era muito prejudicial. Só um pouquinho. E aí uma fala que eu queria contribuir é assim, só quem tem a coragem só consegue crescer quem olha para suas fraquezas. Quem olha e quem acolhe consegue seguir em frente.
Então, assim, a gente está aqui nesse processo para crescimento, realmente para crescer, para se olhar. Então, esse medo do se olhar, o medo de se despir dessas máscaras que tu brincou, que estão grudadas e tal, ele tem que acontecer. E ele aconteceu um pouco comigo ano passado. Então, hoje, assim, ó, o comportamento de já, não precisa chegar chegando. Dá para ficar tranquilo, dá para ouvir bem e ser confrontada, e tudo bem, e tá tudo certo. Entende? É buscar um lugar de acolhimento nessas emoções todas. E eu acho que é isso, que é aí que entra o amor de Deus, o amor do próximo, o amar-se a si mesmo. Aí a gente vai entrar para uma outra discussão, mas enfim, é isso que eu queria contribuir. É realmente se olhar, porque não tem necessidade disso. A gente faz sem perceber, e está muito machucado lá no fundo, porque a gente acaba se machucando mesmo. Sem conhecer, sem se conhecer. A real é essa, tá? Obrigada, Fabrícia. Alguém mais quer falar alguma coisa? Isso que a Fabrícia falou ali é algo que, quando ela disse, né, que, enfim, que a gente tem que se perceber e tal, era algo que, e é o tempo inteiro, né, é algo que eu vinha me percebendo há um tempo, assim, no sentido de que eu percebi que sempre diante das situações, nos locais que eu estou inserida, com as minhas amigas, com a minha família, em qualquer diálogo que eu tenha, ou, enfim, em tudo, assim, eu tenho uma necessidade absurda de ter razão. E aí a gente, é arrogância pura, né? Eu tenho que ter razão, enfim, envolve todas as questões que vêm junto, de baixa estima, de necessidade de aceitação, é tudo junto, né, gente? Todo mundo tem esse pacote maravilhoso dentro de si, assim. E, e como isso é um indicativo que a gente está muito distante, né, dessa verdade que tem dentro da gente, porque a verdade ela é tão silenciosa, a verdade ela é tão sem conflitos, a verdade ela só é, né? Toda essa energia que eu coloco para parecer algo não é real. É o oposto da verdade, né? Então, eu não sei assim, por que a gente insiste em manter essas posições. Eu até, mais para frente, a gente vai falar sobre isso, estou até adiantando, mas eu trouxe um slide ali que fala justamente sobre isso, assim, que tudo que a gente, não é nessas palavras, vou deixar para falar o slide depois, mas tudo que a gente está procurando a gente também. Então, se é esse tipo de impulso que a gente está lançando, é esse tipo de impulso que vai chegar para a gente também. Então, acaba que a gente utiliza aí esse óleo, esse combustível para se emaranhar cada vez mais nas situações e não se libertar, né? Faltam 5 minutinhos, eu vou terminar de ler esse slide e aí a gente pode continuar na última aula. Se bem que no computador está 8h55 e no meu celular está 8h49, tá diferente aqui. Acho que a gente tem uns 10 minutos quase, né? A luz do conhecimento é importante ser propagada para ajudar os irmãos a se desenvolverem ou a enxergar o que os seus olhos não perceberam por eles próprios. E aí não precisa ir muito longe, né, gente? A gente não precisa ser não só para ajudar os irmãos, né? Porque a gente não vai conseguir ajudar as pessoas genuinamente se a gente não entender o real sentido das palavras e de tudo isso que a gente vem aprendendo, ou todo esse conteúdo tão rico que Jesus deixou para a gente, né? A gente não vai conseguir ajudar os outros se a gente não pegar tudo isso e verificar como que acontece dentro da gente. Experimentar.
Não precisa ir muito longe para saber que um irmão não consegue ver o que está diante dos olhos, ouvir o que está diante dos ouvidos, porque isso está acontecendo primeiro dentro do nosso mundo. Então, que a gente consiga, cada vez mais, que a gente consiga se manter aqui firme com esse objetivo de todos os dias melhorar um pouquinho, sabe? Praticar. A gente está precisando praticar muito, assim. Muito mesmo. E para que novos conhecimentos eles possam chegar, né? Para que novas coisas possam surgir, para que essa luz possa brilhar cada vez mais, né? E aí eu trouxe uma fala do Emmanuel, que foi, na verdade, Chico, né? Que escreveu no livro Fonte Viva, que é: transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando, para isso, o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Não tem outro caminho, né, gente, a não ser a gente ter um olhar de bondade primeiro para a gente e de compreensão, né? Porque a Clô trouxe um ponto que é muito importante, e que a Fabrícia trouxe ali, mas eu não sei se ela percebeu, que é a partir do momento que a gente passa a enxergar as sombras dentro da gente, ou a partir do momento que as nossas sombras, que a gente age a partir das nossas sombras, sem colocar as máscaras, o sensor ele é muito grande, né? A gente se culpa, a gente se pune, né? Enfim, é como se a gente estivesse ali nu e cru e a pessoa estivesse vendo quem a gente, o que existe dentro da gente, sem dar o tempo de a gente colocar uma máscara ali, deixar mais bonitinho, dar uma disfarçada, para eu parecer ser algo que eu não sou. Né? Então, essa compreensão, esse olhar de compreensão e esse olhar de bondade, ele tem que vir primeiro para mim. De uma vez por todas, a gente precisa ter a humildade de entender que a gente aprende através do erro, que o erro ele não existe, né? A gente que vê as coisas como certo ou errado, mas o nosso método aqui de aprendizagem é esse: deixar vir à tona, né? Não digo em relação a deixar que isso domine a nossa vida, mas deixar o que está ali, o que a gente tenta abafar, vir para a superfície para que a gente possa olhar e dar um novo rumo. Mas a gente precisa aceitar que isso tem sim dentro da gente. Eu acho que chegou num ponto que a gente precisa ter a humildade suficiente para aceitar que esses conteúdos eles existem sim dentro da gente, senão a gente seria incompleto. Porque enquanto a gente não aceitar, a gente vai tentar maquiar ao máximo as nossas atitudes e os nossos sentimentos para que a gente pareça uma coisa que a gente não é. Só que a gente não se aceita, né? E ali, gastando óleo, né? Na verdade, a gente gasta energia, a gente pega aquele fluido vital, né? A gente pega a energia cósmica, na verdade, que ela é tão pura, e que passa pela gente, e a gente consegue transformá-la nas piores das vibrações, né? Ainda bem que a gente não consegue ver, que a gente fala o que a gente, a cor, né? Que a gente fala o que a gente vê, senão a gente ia ficar assustado. Mas é basicamente isso. O que a gente está fazendo com esse combustível da nossa vida? A gente está utilizando esse combustível para a gente se aproximar ainda mais da gente, ou a gente está abafando, né? Essa luz aí que tem dentro da gente. Pode falar, Helena, por favor. Não abri o microfone. Só para
para encerrar, até eu diria, né? Essa semana tem um amigo meu que falou, terminei um relacionamento já, estava junto há 2 anos, mas parecia que estavam tão bem, né? Mas por que terminaram? Olha a resposta dele, eu na hora bateu assim, sabe? Eu cansei de me esforçar para agradar o outro, sabe? Aí eu pensei, mas como assim, né? Porque assim eu não conseguia ser o que eu era, o que eu sou de verdade. Porque ele não me aceitava como eu sou de verdade. Aí eu tinha que me esforçar para agradar, quer dizer, então ele estava cansado. Eu achei isso tão interessante. Eu digo, olha só, e assim a gente é, né? A gente gasta energia, cansa, e uma hora cansa. Talvez por isso é que muitos relacionamentos acabam, né? Por isso, porque a pessoa acha que tu é daquele jeito, e ela gostou de ti daquele jeito, mas tu não é daquele jeito. Só que daqui a pouco a máscara vai cair, porque se tu vai conviver ali na intimidade, e a máscara, uma hora ela cai, né? Não tem como, né? Tu não consegue manter. Então, assim, sabe, só para colaborar um pouquinho com essa observação, que eu achei bem interessante, eu me cansei, né? De estar me esforçando para agradar. Olha que interessante, né? É verdade. E a gente faz isso, né? A gente se Sim, a esforça gente para faz. agradar, para se moldar, para caber, para ser aceito o tempo inteiro. Com as roupas que a gente Bem usa, com as isso. palavras que a gente fala, com tudo. A gente quer ser aceito com tudo. O lugar onde eu moro, o carro que eu tenho, o curso que eu fiz, enfim, tudo para a gente É ser aceito. verdade. E é um esforço, né? É um esforço mesmo. Imagina que a Por pessoa isso que a gente cansada. termina os dias morto de cansado, né? Cai na cama dura, Sim, já é tão cansada. é verdade, bem por isso mesmo. Pegando o gancho dessa tua fala, Helena, eu vou falar outra que eu ia falar, eu acabo falando e vou me perdendo ali nos meus pensamentos, né? E na minha fala, mas quando eu falei da criança interior, que isso estava muito presente, enfim, tudo mais, eu estava conversando com uma amiga e aí ela tem um Instagram que eu sigo, a Clô segue também, de uma terapeuta, onde ela é muito focada nessa questão da criança interior, né? E aí eu encaminhei a publicação para uma amiga minha, e aí ela falou, nossa, amiga, meu Deus, eu tenho tudo isso dentro de mim, não sei o quê. Ai, como é que faz para tirar? Tipo, ali tá a solução dos problemas. Tá, então eu tenho tudo isso dentro de mim e eu tenho essa criança interior, então como é que eu faço para curar? Aí eu falei, meu anjo, o trabalho, ele é infinito. O trabalho, ele não é tipo, agora eu aprendi, eu sei que eu tenho isso dentro de mim, que vivo só uma pontinha ali do iceberg. Então eu quero curar. Como é que eu faço para curar? Eu falei, Tati, se eu soubesse. Tati, Oi. eu acho que uma percepção que a gente não, que talvez tenha na vida adulta, mas olhando para as nossas crianças, é assim, ó, que a gente sempre precisava da validação do outro para os nossos sentimentos, sabe? Sempre uma validação. Mãe, tá bonito? Sim, tá lindo. Mãe, tá feio? Não, isso aqui tá errado, não é assim. Isso aqui. Tudo bem, tem toda uma maternagem para ser feita, uma paternidade, enfim, a questão não é essa, a questão é assim, é levar para a vida adulta uma validação da criança, sabe? Tudo bem, lá atrás, com meus 4, 5, 6, eu até precisava de uma validação, mas hoje com 40 eu preciso, sabe? E o que eu posso quebrar disso? Quebrar com essas validações que o outro tem que sempre fazer, sabe? O outro não precisa validar os meus sentimentos. É eu que tenho que olhar para isso e perceber se esses sentimentos de raiva, de angústia, enfim, né, outros ali, de medo, essas emoções todas, elas precisam fazer parte das situações ou não? Quando que precisa, quando que não precisa? Né? Acho que é isso, é por aí também um pensamento sabe, e a gente não é uma pedra, assim, eu sou imóvel. Não, bem pelo contrário. Eu não tenho sentimento. Claro que todo mundo tem. A prova é que a gente sofre o tempo inteiro, né? Se não, nossa, que maravilha, entre aspas, né? Óbvio que não. Enfim, mas é por aí, eu acho. Primeiro, o que o outro tem que estar sempre validando, as coisas que eu faço já é uma primeira causa das dependências, né?
e quebrar com esses padrões, romper, ressignificar, isso é muito, assim, é um esforço muito grande, e entender que a gente tem sentimentos e que a gente também é espiritual, mas vive uma experiência humana também, sabe? Então, se acolher, se entender que assim, ó, segue o fluxo, não o meu padrão de perfeccionismo que eu coloquei, sabe lá Deus quando, né? Enfim, e muito menos cobrar isso dos outros, né? É isso. Obrigada, Fabrícia. São 9h01, aqui pelo meu celular, 9h07 no computador. Então, não sei qual dos dois está certo, mas acho que chegamos aí no fim da aula. Foi muito boa, gente. Obrigada. Obrigada pela participação de todo mundo. Alguém quer fazer a oração de encerramento? A Helena fez para a gente do início, então se alguém quiser culpá-la e fazer o encerramento para a gente. Senão vai tudo de novo, Helena. Eu faço para deixar. Tá bom. Vamos dividir as tarefas. Boa. É isso, né? Eu acho que foi uma aula excelente. E essa participação é sempre muito, muito interessante, né? Que a gente vai se complementando e cada vez compreendendo que a gente sabe menos. E isso é maravilhoso porque é um movimento de humildade, né? Só que precisa ser sentido com o coração e não só com o intelecto, né? Que é o que normalmente a gente faz. Existe uma distância muito grande entre essas duas pontas, vamos dizer assim, mas que é só uma ilusão, porque nós somos seres integrados, né? Integrados em nós mesmos, com muitos corpos, integrados ao nosso ambiente, integrados ao universo, e somos uma unidade dentro de um todo, trocando o tempo inteiro, trocando energia, e isso às vezes não é levado em conta, né? E cada pensamento que nós temos, cada sentimento, atravessa muitas barreiras, e barreiras inimagináveis. Então, que com esse sentimento de gratidão a Deus, à espiritualidade amiga, a equipe que nos acompanha no mundo espiritual e que nos acompanha muito de perto, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de estudos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de tudo que seja mal, e que assim seja. Com essa prece encerramos o nosso estudo de hoje. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Até quinta. Beijinhos a todos.